Nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu também tô bem, né? Bem, hoje eu vou fazer com vocês, a nossa aula será um pouquinho diferente. Hoje eu vou pedir pra vocês, ó, pegarem o livrinho de vocês, tá? Pra gente poder dar continuidade ao nosso estudo. O que que acontece? A tia montou a aula de vocês e tirava alguns tópicos, né? Via matéria qual era e tirava pela internet alguns textos, alguns exercícios. Agora a tia vai voltar um pouco a matéria, um pouco mais calma, para falar item por item, e os exercícios também do livro nós vamos fazer, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, como eu falei, e vocês vão voltar ao capítulo 8, funções químicas, tá? Aí a gente vai falar um pouco das funções químicas, vou falar um pouco de chuvas ácidas, o porquê, né, que leva esse nome, o que tem de diferenciado nesse tópico, tá bom? Então vamos lá, ó, capítulo 8, funções químicas. Aqui tá falando dos carros, né, que soltam os gases, né, e acabam poluindo as ruas, né, os locais. Deixa eu botar aqui para depois passar o exercício. Peraí, deixa eu dar um pouquinho enrolado, porque eu botou muita coisa na mesa aqui, mas vai dar tudo certo, já deu, né? Bem, vamos falar agora sobre as chuvas ácidas, né? A chuva ácida é um fenômeno, né? Deixa eu botar para cá. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente por meio da queima de combustível. Em indústrias e automóveis, o ser humano vem lançando uma grande quantidade desses gases poluentes de óxidos. Então, são gases, então eles ficam onde? Suspensos na atmosfera. Aí, esses óxidos, eles são compostos inorgânicos, binários, que têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Entre eles, uma classe que são de óxidos ácidos. Por isso que a chuva é ácida. E são chamados assim por reagirem com a água, gerando ácido, e também reage como base, formando água e sal. Então, quando esses gases estão suspensos na atmosfera, com a presença da água, aí o que acontece? Vem descendo, né? O gás está na atmosfera, e com a chuva vem descendo essa quantidade, essa união desses dois elementos aí. Aí, o resultado nada mais é do que monumentos corroídos, bases de ferro também corroídas. Agora sim, é numa chuva que acontece isso? Não, não é numa chuva, mas é numa sequência, né? Numa frequência e numa sequência, né? E por isso que vai acontecendo isso. Então, os principais óxidos lançados na atmosfera, que reagem com a água das chuvas, produzindo as chuvas ácidas, são óxido de enxofre, que é o SO2, e o SO3, e de nitrogênio, N2O, ou NO, NO2, tá? Esses aí são os que fazem essa sequência aí que nós acabamos de falar, tá bom? Bom, eu comecei falando da chuva ácida, porque no nosso livrinho, a função química, tá lá, ó, função química, tá vendo, ó? Aí tá aqui, ó, a parte de... Também que eu tinha que mostrar assim, né? Pra poder ficar melhor. Mas vocês entenderam, né? Então, deixa eu botar aqui no computador pra poder começar a falar. Então, tá explicado aqui a parte de chuvas ácidas. Então, vamos falar agora sobre as funções químicas. Bom, no capítulo que nós vamos dar hoje, nós vamos falar sobre as funções químicas e por que são... Por que leva esse nome também, o que elas fazem, o que acontece... Né? Imagine você dentro de um supermercado, né? Aí você tá lá no mercado, aí você vê assim umas prateleiras, aí tem assim arroz, tem feijão, tem enlatado, tem carne, tem ovo, tem farinha, tem linguiça, tudo uma prateleira única, né? Na outra tem sal, tem de novo feijão, uma bagunça só, né? Uma bagunça só. Aí vamos supor que a sua mãe te desse uma listinha pra você fazer essas compras, né? Sabe o que iria acontecer? Você ia perder um tempão dentro do mercado. Um tempão, porque uma hora nessa fileira você ia ter que procurar um tal arroz, na outra você ia procurar um tal feijão, e na segunda ia procurar um tal manteiga, um tal ovos, e assim, né? Então, tanto a ciência, a química, a física, né, são matérias organizadas, né? Os químicos, os físicos, os biólogos souberam organizar de forma que, para que vocês entendessem melhor a matéria, nós começamos a classificar tudo. E sempre tinha falado assim, a característica tal, 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 por quê? É aquele grupo ali. A propriedade tal, 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 é aquele grupo ali. Isso ajuda muito, porque nós vamos agrupando de acordo, seja por cor, seja por ordem alfabética, seja por
nomenclatura, por N coisas, mas a gente sempre procura as propriedades exatas e vai agrupando para poder facilitar o estudo. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, no mercado, quando você entra, tá lá, enlatados. Naquela fileira ali só tem enlatados. Farináceos, só tem coisas de farinha. Vai no outro, salgado, você só tem coisa salgada. Então, padaria, só coisa que você encontra na padaria. No açougue, você vai lá, vai encontrar só as coisas no açougue. Então, essa organização, ela ficou boa por esse motivo. Porque você consegue organizar item por item daquilo que você está querendo. Então, né, eu achei que ficou razoavelmente organizado. Bom, aí agora, né, eu tinha falado do mercado, falou que os itens na prateleira estivessem sem nenhuma organização, e quando eles estão, material de limpeza num canto, né, higiene outro, carne, verdura e assim por diante, tudo organizado. Com certeza você demoraria horas para poder encontrar o produto desejado. Essa situação ajuda-nos a entender como a organização de grupos com características semelhantes é importante e facilita a vida das pessoas. Então, é através disso que ficou tudo organizado, né? Na química, ocorre o mesmo. Com o passar do tempo e com as descobertas de milhares de substâncias inorgânicas, os cientistas começaram a observar que algumas desses compostos poderiam ser agrupados em famílias e facilitando a característica deles, né? Então, nós estamos falando dos inorgânicos, né? Quem são esses inorgânicos? Os inorgânicos são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, são 4, tá? Por isso que eles vão ficar bem agrupadinhos, cada um com as suas características. A tia fez uma folhinha para vocês com um quadrinho bem assim, bem resumido, com o que cada um ali tem de característica, tá? Para poder facilitar o estudo de vocês. Bom, o conceito de Arrhenius, ele é um físico, químico, matemático. Ele fez uma pesquisa sobre como ele poderia, no seu experimento, como ele poderia fazer com que as substâncias seriam capazes de formar íons e como estava relacionada a condutividade elétrica. Ele também verificou algumas soluções aquosas eram capazes de conduzir eletricidade ou não. Ele também percebeu que seria possível definir o caráter de um ácido base e um composto se colocasse em contato com a água. Então, é ele que fez esse estudo e facilitou pra gente, tá? Eu quero que vocês sempre lembrem que eu sempre, em todas as aulas, toda vez que a gente fala de um físico, de quem fala de um cientista, a tia fala que teve uma linhagem ali, que depois, com o passar do tempo, eles vão melhorando aquela fórmula ali, lembra? A tia até já citou isso. Vamos supor que eu fosse uma cabeleireira, né? Que eu não fosse uma cabeleireira, mas que eu tivesse, assim, que eu visse, assim, uma cabeleireira que ela fosse, inventasse um creme, e ela botasse lá a bula com o que ela utilizar. O que ela utilizou para poder montar aquele produto, que é uma maravilha. Todo mundo gosta, faz um efeito maravilhoso e tal. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a bula dela, né? Eu iria estudar aquilo dali. Aí eu ia pensar assim, poxa, esse produto é muito bom. Mas se tivesse um outro cheiro, um cheiro mais agradável, né? Então, isso é o que os cientistas fazem. Eles pegam aquilo que já está pronto, elaboram algo melhor, como seria se fosse daquele jeito. Às vezes a pessoa não teve a ideia de fazer, mas tem a ideia de melhorar. É isso que a gente está tentando passar para vocês. Aí, vamos supor, o cabeleireiro vai lá, pega aquela fórmula lá que foi feita e adiciona um aroma diferenciado. Você vai ficar com aquele que tem aroma ou com aquele que não tem? Eu vou querer aquele que tem aroma. Entendeu como é que é feito? É mais ou menos por aí. Então, quer dizer, quando você acrescentar alguma coisa um pouquinho melhor, aí as pessoas vão ficar com aquele que está um pouquinho melhor, porque o cheiro é bom, o produto já era bom mesmo, agora melhorou ainda. Então, quer dizer, é assim que eles fazem, os cientistas fazem assim, tá? Então, a Arrhenius fez o teste e tal, melhorou, e depois foi melhorando cada vez mais, tá bom? Bom, então vamos voltar lá, que eu estava falando de bases, ácidos, sais e óxidos, os 4, né? Eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês, que foi até dica de cursinho, né, para vestibular, que é legal também, que facilita muito. Vamos lá, vamos falar agora dos ácidos. Agora eu vou falar de ácido, tá? E vou também dar exemplo de ácidos. Deixa eu ver aqui, pegar primeiro. Vamos lá. Os ácidos, deixa eu botar pra cá. Os ácidos, eles são compostos covalentes e reagem com água.
Então, eles sofrem ionização. E formam soluções que apresentam como único um cátion. Um cátion. Aí, tia Simone, o que é um cátion? Aí você lembra aquilo que eu te falou? Cátion, ânion. Quem é positivo, quem é negativo. Lembra? Já falei isso. Conforme o conceito original que permanece até hoje. Para fins didáticos, cátion mais um. H mais um. Quais são os principais ácidos? Ácido sulfúrico e ácido fluorídrico. Aí nós temos ácido clorídrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, ácido acético e ácido nítrico. Então vamos lá. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido fluorídrico, HF. Ácido clorídrico, HCl. H, né, de ácido, e o clorídrico é o Cl, do cloro. Ácido carbônico, aí você tem um ácido carbônico, você tem H2CO3. Carbônico, CO3. Ácido fosfórico, H3PO4. Ácido acético, H3CCOOH. Aí eu posso depois fazer as casadinhas, tá? Só para saber. Não precisa ficar preocupados, porque eu tô mandando uns nomes, estou mandando as fórmulas para vocês, né? Não precisa ficar preocupado. Só quem precisa saber essas fórmulas de cabeça é a professora Simone. Depois, quando vocês estiverem no primeiro ano do segundo grau, no ensino médio, aí vocês vão precisar. Então, agora, o que a gente tá fazendo? Tá dando uma pincelada, uma introdução na matéria, tá? Uma introdução. Mas, conforme vocês já estão escutando, estão lendo, aí vocês começam a ir pescando isso daí, tá? Agora vamos falar das bases. Bases são... o que vocês precisam saber. Quando a gente fala de ácido, começa com H. Então, começou com H. Deixa eu ver aqui o negócio novo. Peraí, instantinho só, gente. Pronto, desculpa. Ácido começa com H. Então, a gente já falou. H2CO4, ácido sulfúrico. Ácido carbônico, H2CO3. Então, começando com H, tá? Então, olha aí, ó. Começando a dar dica boa aí, ó. Agora vamos falar das bases. Bases são compostos capazes de dissociar-se em água, liberando íons, mesmo em pequena porcentagem. Um único ânion liberado é o hidróxido. O que é o hidróxido? É OH. Agora vai outra dica. Eu falei em base, é OH. Se eu falar ácido, é H. OH é para base. Se eu falar ácido, é H. Olha que facilidade. Molezinha, né? Molezinha, dica, ó. Essa dica aí, ó, de mãe. Aí, vamos lá. Hidróxido de sódio, exemplos de algumas bases. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio. Na, final, OH. Hidróxido de magnésio. Qual é a fórmula do magnésio? Qual é a magnésio? A fórmula HMG. E para ser hidróxido é o quê? OH. Aí tem um 2 porque é hidróxido de cálcio. Hidróxido de magnésio, né? Já falou. Hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio. Fácil, né? Nem tem como. Sais são compostos capazes de dissociar-se em água, liberando íons mesmo em pequena porcentagem, dos quais pelo menos um é cátion. Olha a característica aí são diferenciada. Lá de cima, da base, também libera, mas aí libera como? Ó, presta atenção na diferença. Liberando um cátion diferente de H3O1. A tia vai mandar por escrito, tá? Porque a tia falando assim fica um pouco complicado, mas vocês vão conseguir. Veja alguns exemplos de equação, de dissociação de sais para serem adicionados em água. Você tem NaCl. Aí você vai dissociar, vai ficar Na1 e Cl-1. Já vai mandar esse. Deixa eu só pegar aqui o outro. Ó, óxidos. Eu vou voltar depois no sais, que eu quero deixar o sais por último, porque eu quero dar uma dica excelente para vocês. Espera aí. Óxidos são compostos binários formados apenas por 2 elementos químicos. Um é o oxigênio e o elemento mais eletronegativo. Então, vamos lá. CO2 é um exemplo. SO2, outro. Você tem óxidos básicos, que são caráter óxido de cálcio, CO2, CaO. Aí você tem P2O5. Qual é o final dele? É O de oxigênio. Acabou.
Professora, pelo amor de Deus, é muita coisa para decorar? Não. Entendimento? Sim. Se eu falo óxido, no final tem que ter O. Se eu falo base, não, se eu falo base, é OH. E se eu falo ácido, começando com um H. E os sais? Os sais é o que não tem nenhuma dessas 3 regras. É o que sobrou. Entendeu? Por isso que eu deixei por último. Para que vocês entendessem. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Tirei um pouco da dúvida. A aula ficou um pouquinho longa, né? Mas vale a pena, tá? Aí, olha só. O que a tia vai passar pra vocês? Aí tem a parte aqui de funções. Por favor, leiam o livro. Leiam o capítulo 8 todo. Não é muita coisa. Não é mesmo. Façam um resumo no seu caderninho para que vocês comecem a memorizar melhor. Aí vocês vão ter que fazer um exercício com a parte da nomenclatura. E a tia vai fazer um vídeo dando esse gabarito aqui, tá? Página 143. Por favor, façam a página 143, tá? E 143 tá bom. Depois a tia vai passar mais trabalhinho, porque ainda tem mais outro trabalho pra poder fazer. Tá bom? 143 e a tia depois manda o gabarito, tá? Fica com Deus. Beijinho, tá? Até a próxima.